Nas semanas antes do parto, o corpo produz menos progesterona e aumentam os níveis de outros hormônios. As prostaglandinas amaciam o colo do útero e a ocitocina provoca as contrações. As contrações do trabalho de parto são ritmadas e doloridas e vêm cada vez mais fortes. Os músculos verticais uterinos se tensionam e fazem o colo do útero abrir. Os músculos no alto do útero contraem e relaxam, empurrando o bebê para baixo. O tampão, uma camada de muco que fecha o colo do útero, pode ser eliminado alguns dias antes ou então no meio do trabalho de parto. Quando a bolsa rompe, o líquido amniótico escapa, às vezes em grande quantidade, às vezes aos poucos. O colo do útero começa a dilatar e ficar mais fino. Quando a dilatação chega a 4 centímetros, começa a fase ativa do trabalho de parto, com contrações mais fortes e frequentes. Com 8 centímetros, começa a parte mais dolorida do parto. A dilatação é considerada total quando chega a 10 centímetros e pode surgir aí uma grande vontade de fazer força. Isso quer dizer que começou a fase expulsiva do parto. A cada contração, o bebê desce mais. Os ossos da cabeça se aproximam para que ele passe pelo canal de parto, que é estreito. A cabeça do bebê fica visível por fora. Está chegando o grande momento. Com mais algumas contrações e um pouco de força, aparecem o rosto, os ombros e o resto do corpo. Na terceira e última fase do parto, a placenta se desprende e sai. O bebê começa a respirar sozinho e a incrível aventura do parto termina. A cesariana, muitas vezes chamada de cesárea, é um procedimento cirúrgico no qual são feitas incisões no abdômen e no útero de uma mulher para dar à luz um bebê. Algumas cesarianas são planejadas. No entanto, a necessidade do processo geralmente se torna aparente após o início do trabalho de parto, quando as condições anormais que causam um parto natural não são seguras para a mãe ou o bebê. As indicações comuns para uma cesariana são distocia, placenta prévia e sofrimento fetal. Distocia, ou trabalho não progressivo e prolongado, pode ocorrer quando a cabeça do bebê não se encaixa no canal de parto ou o corpo está em uma posição desfavorável, como quando é perpendicular ao canal de parto ou nádegas, como é a posição pélvica. A placenta prévia ocorre quando a placenta que está em uma posição baixa obstrui parcialmente ou totalmente a abertura do colo do útero. O sofrimento fetal ocorre quando a saúde do bebê está em perigo iminente, geralmente devido ao fluxo insuficiente de sangue através da placenta ou do cordão umbilical. O sofrimento fetal pode ocorrer quando a placenta se separa da parede uterina antes do parto, ou o cordão umbilical se comprime ou asfixia. Outras condições que podem exigir uma cesariana incluem nascimentos múltiplos, grandes tumores do útero, herpes genital ou outras infecções ou problemas de saúde, como hipertensão ou diabetes não controlada. O médico pode utilizar a ultrassonografia e um monitor fetal do coração para ajudar a decidir se o bebê deve nascer por cesariana. Quando uma cesariana se torna necessária, será preparada para a cirurgia. Na maioria dos casos, uma anestesia peridural é administrada para anestesiar a parte inferior do corpo. No entanto, às vezes é usada a anestesia geral. O médico começará fazendo uma incisão no abdômen. Será uma incisão vertical, um pouco abaixo do umbigo, até a parte superior do osso púbico, ou muitas vezes uma incisão horizontal em cruz e um pouco acima do osso púbico. Esta incisão é geralmente chamada de incisão biquíni. Em seguida, o médico realizará uma segunda incisão na parte inferior do útero. Após a abertura do útero, o médico rompe a bolsa amniótica se ainda estiver intacta e, em seguida, o bebê nasce. O tempo entre a incisão inicial abdominal e o nascimento é normalmente de 5 minutos. O médico, então, prende e corta o cordão umbilical
Remove cuidadosamente a placenta e sutura, costura firmemente o útero e o abdômen. Isso normalmente leva cerca de 45 minutos. Normalmente, o período de internação após uma cesariana é de 3 a 5 dias. Durante esse tempo, você será incentivada a amamentar, tirar um cochilo quando o bebê dormir e levantar da cama com frequência. Embora a maioria das pacientes possa cuidar de seu bebê recém-nascido após o procedimento, a recuperação total pode levar de 6 a 8 semanas. A cicatriz ficará mais clara conforme for se regenerando.